Olá, você querido aluno ou querida aluna, professor Leonardo, direto do canal Domine Matemática. Neste vídeo vamos falar sobre questões com frações, principalmente multiplicando e dividindo. Quer deixar tudo dominado? Já deixa teu like, se inscreva em nosso canal, assista até o final, hein? Sem mais conversas, vem comigo! Muito bem, então na nossa primeira questão nós temos um probleminha. Na verdade, nas três questões temos problemas, ou seja, textos para lermos e interpretarmos. Então na primeira questão diz, multiplicando 2/3 por 3, teremos... E agora? Importante que você, querido aluno, querida aluna, lembre de como ler a fração e como representá-la para fazer o cálculo. Por exemplo, multiplicando, ou seja, vamos fazer uma multiplicação entre duas frações. 2/3, ou seja, 2 no numerador, ou seja, lá em cima, e 3 no denominador, ou seja, lá embaixo, ok? Então, 2/3. Então, por 3, então 2/3, olha, vezes 3. Observe que o 3 não aparece o denominador. Quando não aparecer, ó, vai ser 1, o 1. E aí a regrinha da multiplicação entre frações. Cima, acima, baixo, baixo, ou seja, 2 vezes 3 teremos 6, e 3 vezes 1 nós vamos ter 3. Já poderíamos parar por aqui, porém, toda fração é uma divisão entre o número de cima pelo número de baixo, ou seja, aqui, ó, 6/3, na verdade, ó, dividindo 6 por 3, vamos chegar a número 2, ou seja, primeira resposta aqui da questão, 2. Tá gostando? Deixa teu like aí, se inscreva em nosso canal. Vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte, calculando 1/4 de 1.236, teremos... E agora? Observe, querido aluno, querida aluna, que a questão falou em 1/4, ou seja, 1 no numerador, ó, 1 no numerador e 4 no denominador. Esse di na matemática, ele é vezes, ou seja, vezes 1.236. Observe que o denominador não apareceu, vai ser 1. E aí a famosa regra que acabamos de fazer na questão anterior. 1 vezes 1.236, olha, 1.236. 4 vezes 1, 4. Aqui, observe que nós temos uma divisão por 4. E agora? Nós temos duas opções. Ou realizar a divisão tradicional, ou simplesmente calcular a metade da metade. Aqui eu vou optar por fazer a divisão tradicional, ou seja, vou escrever aqui, olha, o número 1.236 com a chavezinha. Vou dividir por 4. Vamos ver o resultado, ó. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, 1.236 dividido por 4. Vamos começar do início para o final do número, ou seja, ó, 1 é menor que 4, vamos para 12. Então, 12 dividido por 4 resulta em 3, porque, ó, 3 vezes 4 resulta em 12. E aí, subtraindo, 0, 0. E agora, o que fazer? Observe que nós vamos baixar agora o 3. Porém, o 3, ó, ele é menor que o 4. Então, o que é que nós vamos fazer nesse momento? Nós precisamos baixar o último número. Mas para baixar dois números seguidos, olha, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar um 0 aqui, ó. Um 0 no resultado, ó. E aí eu vou baixar aqui o 6, 36. E aí o que é que nós vamos ter? 36 dividido por 4 dá quanto? E agora? Vou colocar aqui, ó, então, tabuada 9, ou seja, 9 vezes 4, 36. E por fim o resto, ó, 36 menos 36, resto 0. Opa, resultou num valor inteiro aí, ó. Um valor não decimal, 309. Show de bola! Beleza de Creuza? Vamos agora para a nossa última questão. Então, fiquem atentos. Olha só. Dividindo 1/2 por 1/8, teremos... E agora? Observe, querido aluno, querida aluna, que 1/2 nós podemos escrever 1 no numerador, 2 no denominador, na parte de baixo. Então, nós vamos dividir 1/2 por 1/8, ou seja, ó, divisão aqui, ó, 1/8, 1 lá em cima no numerador, 8 aqui embaixo no denominador. Precisamos lembrar, querido aluno, querida aluna, que a divisão de frações, ela tem um método, e aí nós vamos ter que lembrar da regrinha. Nós vamos repetir a primeira fração,
e multiplicarmos pelo inverso da segunda fração. Ou seja, o que é o inverso de uma fração? Quem está no numerador em cima vai para baixo, no denominador. Quem está embaixo vai para cima, ou seja, ó, nós vamos ficar com 1/8 vezes, 8 está para 1. E agora sim, o que era uma divisão vai virar o quê? Uma multiplicação. Então, ó, cima, acima, baixo, baixo. 1 vezes 8, vamos chegar a 8. E, por fim, 2 vezes 1, vamos chegar a 2. Observe que já poderíamos parar por aqui. Mas, da mesma forma que fizemos na primeira questão, olha, podemos dividir o 8 pelo 2. Toda fração é uma divisão. E aí, dividindo 8 por 2, vamos chegar ao número 4, ao número 4. Beleza? De Creuza, espero que tenha gostado do vídeo. Deixa teu like, se inscreva em nosso canal. E lembre-se, dedique-se, alcance seus objetivos, realize seus sonhos. Valeu!